Os astecas, em poucas décadas, tornaram-se a superpotência da América Central. Sie kamen aus dem Nichts und innerhalb von wenigen Generationen wurden sie zu Herren eines großen Imperiums. No centro do Império Azteca, uma cidade flutuante de conto de fadas no meio de um lago. Na altura, uma das maiores cidades do mundo. Eine Stadt, die in ihrer Größe und Herrlichkeit alles in den Schatten stellte, was die Spanier jemals zuvor gesehen hatten. Os governantes astecas são estadistas hábeis. Tudo no Império está regulamentado na perfeição. É muito mais moderno do que as sociedades europeias da época. Beeindruckend war das Schulsystem der Azteken, denn es war verpflichtend für Jungen wie für Mädchen. Porém, esta civilização avançada tem também um lado negro. Rituais cruéis em honra dos deuses. Durante 100 anos, os astecas dominam o México Central. Mas no auge do seu poder, cometem um erro crasso. A sua queda é inevitável. Filhos do Sol. It was the year 1519. We called it the Year of the Reed. A messenger brought news of strangers who had come to our country. I can still picture them to this very day. They were carried by strange animals and had terrible weapons. They were so pale. Some of us believed they were messengers of the gods. Our enemies had become their allies, but we did not yet know what misfortune their arrival signified. Com 11 navios, 500 conquistadores espanhóis atracam na costa do Império Azteca em abril de 1519, liderados por Hernán Cortés. São atraídos pela lendária riqueza da capital azteca, Tenochtitlan. A notícia da chegada dos espanhóis rapidamente se espalha. As estafetas levam a mensagem pelas estradas pavimentadas até à capital. Podem percorrer 500 km por dia, o que os torna mais velozes do que os mensageiros montados europeus da altura. Wise leader Moctezuma received daily reports of the approaching aliens. I was a young scribe at the time and had the honor of taking notes of their news. Man kann nicht sagen, dass die Azteken nichtsahnend waren. Wir wissen, dass der Aztekenherrscher seine Spione hatte. Er wusste von Anbeginn der ersten Tage der Spanier an der Golfküste, dass sie da waren. Er hatte sehr genaue Beschreibungen von ihnen. Montezuma quer evitar um derramamento de sangue desnecessário, pelo que começa por receber calorosamente os misteriosos forasteiros. Er hatte ein so großes Reich, er verfügte über so große militärische Verbände, die auch sofort einsatzfähig waren, dass er in den Spaniern aus meiner Sicht wenig Gefahr gesehen hat, was ein Fehler war. A sua inocência convém ao conquistador Cortés e aos seus homens. Em novembro de 1519, os espanhóis chegam às aldeias das montanhas sobranceiras a Tenochtitlan. Até agora ninguém se colocou no seu caminho. As riquezas lendárias da capital azteca parecem ao seu alcance. A imagem da enorme metrópole
ultrapassa todas as suas expectativas. Die Quellen berichten uns davon, dass die Spanier, als sie von den Bergen hinabstiegen, vor sich spiegelnd sahen die weiß gekalkten Gebäude, dass sie die Größe auch dieser Stadt in einem See überhaupt nicht fassen konnten. So etwas hatten sie alle noch nicht gesehen und einige von den Begleitern des Cortés waren schon weit gereist, hatten Rom und andere Städte in Europa gesehen, aber das stellte alles in den Schatten, was sie vorher wahrgenommen hatten. Tenochtitlan parece aos espanhóis uma cidade flutuante num enorme lago. Tem mais de 250 mil habitantes. No centro da cidade, a zona sagrada com templos, pirâmides e o Palácio do Imperador. Onde outrora se situava a cidade asteca, ergue-se 500 anos depois a metrópole da Cidade do México. O lago há muito secou. Hoje vivem neste vale densamente povoado 21 milhões de pessoas. Durante muito tempo, parecia que os espanhóis haviam apagado todos os vestígios da cidade flutuante depois da conquista. Mas ainda há muito de Tenochtitlan sob a moderna cidade do México. O atual centro da cidade foi outrora a zona sagrada dos astecas. Os espanhóis limitaram-se a construir sobre ela as ruínas do Templo Maior, o santuário mais importante dos astecas. Em 1978, o templo em forma de pirâmide foi descoberto a quando de umas obras. Desde então que os investigadores reviram a cidade em busca de vestígios do passado subterrâneo. Raúl Barrera coordena as escavações. Nosotros vemos que la Ciudad de México tiene pues toda una gran riqueza a nivel arqueológico y que el Templo Mayor es el edificio, podríamos decir, más importante. Este templo piramidal reflete a história de sucesso dos astecas. À medida que o seu poder cresceu, o mesmo aconteceu ao seu principal santuário. Hoje continuam bem visíveis as fundações das várias fases da sua ampliação. Foram simplesmente construindo sobre as versões anteriores da pirâmide. Os arqueólogos estão agora em condições de reproduzir com exatidão as dimensões e o aspecto desta impressionante estrutura. O templo tinha cerca de 60 metros de altura. Na plataforma superior havia 2 altares, um dedicado ao deus da guerra e outro ao deus da chuva. Como todos os outros edifícios da cidade, este assentava em estacas diligentemente introduzidas no leito barrento do lago. Ainda hoje podemos ver vestígios dessa técnica. Há arqueólogos presentes em todos os grandes projetos de construção, para garantir que relíquias valiosas não se perdem para sempre. Son vestigios que debemos de proteger, que debemos de conservar, porque es nuestro pasado lo que nos da identidad y lo que nos da razón de ser, todos estos vestigios de nuestra ciudad, de México. Cada achado conta uma história, dando aos cientistas um conhecimento mais profundo do mundo que os espanhóis encontraram há 500 anos. Hernán Cortés conhece pessoalmente o imperador asteca a 18 de novembro de 1519. Montezuma presenteia o espanhol com um valioso colar e tecidos preciosos. Cortés agradece-lhe com contas de vidro verde barato. Para Montezuma, uma oferenda exótica. Os astecas não conheciam o vidro. O imperador recebe o espanhol no seu palácio. That nobody could look directly at him. And those are stories that were created during the colonial period and later, and creating this image of like an oriental despot, which was not the case. Mais tarde, o próprio Cortés refere a lendária riqueza do imperador asteca
para justificar os seus atos. A realidade terá sido bastante diferente. These sorts of stories sort of probably emerged to glorify him in a sense and make him to be something that he wasn't. And actually, the amount of sort of portable wealth and gold and so on really disappointed the Spaniards. Até agora, os arqueólogos não encontraram muito ouro nas diversas escavações. There was a find a few years ago, but apart from that, you could only fill a little table with gold. It's not like the Inca. The Inca were famous for the amount of gold. Contudo, de início, os espanhóis têm a esperança de grandes riquezas. Ardilosamente, Cortés fala ao imperador da doença espanhola. Só o ouro podia curá-la. Mas Montezuma e os seus conselheiros provavelmente depressa reconhecem o perigo que ameaça o seu império. They wanted to convince him that they're really, okay, so yeah, I live pretty nice, but I don't have a lot of stuff and so on, so you guys don't really want to conquer us, you know, we can be friends, you know, if you want us to make some sort of alliance with your ruler, we're willing to do that and so on, and then go home. That was sort of, let's manage this on a political level. Os espanhóis deveriam ver com os seus próprios olhos que uma aliança com o Império Azteca valeria muito mais do que correr atrás de tesouros. Our wise Tlatoani allowed the Spaniards to explore our city. I was allowed to accompany them. A visita à cidade tem o efeito pretendido. Posteriormente, Cortés faria uma impressionante descrição ao seu rei. Ao chegarem ao mercado central, são assoberbados pelo que vêm. Tanta gente num só lugar. Nunca tinham visto nada igual. Todos os dias aqui acorriam 20 a 40 mil pessoas. Os agricultores das redondezas vendem aqui os seus produtos à sombra das arcadas, tal como mercadores vindos de longe de todo o Império Azteca. Bens cotidianos, alimentos, animais, artigos de luxo ou mesmo escravos. Neste mercado, vende simplesmente de tudo. The Spanish saw many new things. They especially admired our fine fabrics, which we dyed red with the juice of pressed lice. Es war ganz klar, dass dieser Marktplatz alles in den Schatten stellte, was sie jemals gesehen hatten. Und die Waren, die ihnen ja größtenteils auch sehr fremd war, die faszinierten sie nochmal zusätzlich. Vor allem, wenn sie Gold enthielten. Und das war natürlich das große Ziel dieser Eroberer. Darüber hinaus aber auch die kleineren Dinge, die Ordnung, die auf dem Markt herrschte, die Tatsache, dass man hier Marktaufseher hatte, die genau Acht gaben, dass auch alles an seinem Platz war. All dieses beeindruckte die Spanier über die Maßen. Os inspetores fiscalizam os produtos vendidos e os vendedores têm de estar registados. Cada tipo de produto tem uma zona específica de venda. Se forem particularmente valiosos, o pagamento é feito em grãos de ouro. Para todos os outros produtos, a moeda mais comum são grãos de cacau. Uma lebre custa cerca de 100, um tomate apenas 1. É comum os grãos de cacau serem falsificados. There were people that attempted to fake the cacao beans. They'd take wood, cut wood out, polish it, shape it so it looked like a cacao bean. And so that was one of the major reasons that they wanted people to trade in the markets. Not only could they tax them in the markets, but they could provide market security. Os ladrões e os burlões são entregues de imediato aos juízes do mercado. Sob pena de morte, o acusado tem de jurar dizer-lhes toda a verdade. A sentença é aplicada na hora, já que a prioridade é a manutenção da ordem pública. Os que roubam têm de saldar as suas dívidas com trabalho escravo. In medieval Europe at the time, there was very little
judicial structure. And in contrast, the Aztecs were very concerned with that. They were very concerned with public order and protecting citizens. Ao contrário das cidades europeias, o Império Azteca dá também importância ao asseio. Há pessoal designado para varrer diariamente os caminhos e os locais públicos. Die Sauberkeit in der Stadt selber war ja nicht zu vergleichen mit den schmuddeligen Städten in Europa, wenn wir es mal so platt sagen dürfen, im 15. und 16. Jahrhundert. Wir wissen, es gab kaum funktionierende Kanalisation, es gab kaum funktionierende Trinkwasserversorgung und das gab es in Tenochtitlan. Para evitar que os canais da cidade se tornassem fossas, os astecas até tinham um engenhoso sistema sanitário. Crê-se que tinham lavabos públicos para situações urgentes. Os excrementos e a urina eram recolhidos separadamente em recipientes de argila. Um bom negócio para os comerciantes de matéria fecal que vendem as fezes em adubo para fertilizar os campos. A urina é usada para o tingimento de tecidos e para o curtimento de peles. In mancher Hinsicht erinnerte das städtische Leben der Azteken an das, was wir heute eine Zero-Waste-Gesellschaft nennen würden. Zum Beispiel das Einsammeln der Fäkalien und die Wiederverwertung als Dünger, überhaupt die Wiederverwertung von anfallenden Müll und so weiter und so fort. All dies wurde hier systematisch betrieben. Mundo como que talhado artificialmente. Estado criado a partir do nada. Porque 200 anos antes da chegada dos espanhóis, os astecas eram ainda simples guerreiros nómadas. Tudo começa com um mito. Our people were without a home, but our tribal god showed us the way. Segundo a lenda, os astecas vaguearam sem rumo durante muitas gerações. Até que, numa pequena ilha no lago Texcoco, o seu mítico líder Tenoch avista o sinal divino que o seu deus tribal lhes prometera. Uma águia pousada num cato, a devorar uma cobra. This is where we should settle down and build a temple to honor our god Huitzilopochtli. Assim, o chefe assenta a primeira pedra de Tenochtitlan, a cidade de Tenoch. Mas quais os factos por detrás da lenda? Heute geht man davon aus, dass die Azteken sich diesen Gründungsmythos selber geschaffen haben. Sie konnten sich damit als Besiedler eines neuen Landes darstellen, als die ersten Ankömmlinge, obwohl sie, das wissen wir heute, nicht die ersten waren, sondern die letzten, die im Becken von Mexiko ankamen. Os cientistas creem que os astecas terão imigrado por volta de 1215 do norte do México ou da região sudoeste dos atuais Estados Unidos para as já densamente povoadas terras altas mexicanas. Aí, os guerreiros nómadas encontram os descendentes dos outrora poderosos toltecas e as pirâmides da misteriosa megacidade de Teotihuacan. Ao chegarem, já se encontram em ruínas. Só gigantes ou deuses, pensaram os recém-chegados, poderiam ter construído tão grandes edifícios. Segundo as suas crenças, fora aqui que o mundo nascera. Há muitos anos que o arqueólogo americano David Carballo investiga este local único. Ele e os seus colegas já determinaram que os astecas tomaram estas ruínas como modelo para a sua cidade. Era assim que queriam que fosse. Queriam imitar os deuses. The Aztecs were very inspired by Teotihuacan, the first great city of central Mexico.
They saw it as a place of creation, as a place where the gods sacrificed themselves for humanity and to get time started. As plantas dos edifícios residenciais e palácios que outrora dominaram a paisagem são ainda claramente visíveis, dando aos investigadores uma ideia de como terá sido Tenochtitlan, a cidade dos astecas. Porém, os astecas não copiam somente a arquitetura. They looked to Teotihuacan as the civilized precursor who had arts and calendar systems and writing systems that they drew on very consciously in creating their own empire. De início, os guerreiros nómadas trabalham como mercenários pagos. Fazem a guerra pelos senhores dos pequenos estados vizinhos. Mas não são bem-vindos. And the only place left for them to go, because they had angered just about everybody in the southern basin, was this little tiny island in the middle of the brackish swamp that was only about 2 square kilometers in area, and that's where they were almost forced to settle. Na altura, a ilha é considerada inabitável. Os astecas têm de trazer o que precisam para sobreviver de terra firme nas suas canoas. Na ilha em si não há madeira para cabanas nem água potável. O lago é de água salobra. Os primeiros colonos levam uma vida parca. O futuro esplendor de Tenochtitlan ainda está bem longe. Os habitantes da pequena ilha também se dedicam ao aterramento da zona, além de uma represa artificial que separa a água salgada de doce. Num subsolo de nenúfares e juncos, vão dispondo camadas de lama nas águas pouco profundas do lago, que acabam por solidificar. Criam assim terrenos flutuantes para cultivar as chinampas. Ainda hoje existem na periferia da cidade do México. Os agricultores continuam a cultivar nesses terrenos flutuantes o mesmo que os seus antepassados astecas há 500 anos. Milho, feijão e abóbora, mas também tomate, abacate, malagueta e batata doce. São culturas originalmente domesticadas na Mesoamérica, hoje cultivadas um pouco por todo o mundo. As chinampas geram mais espaço e tornam os astecas independentes a nível alimentar. Esta será a base da sua incrível ascensão. So the Aztec system of chinampa fields was a highly productive form of agriculture. It could allow between 3 to 8 crops grown per year, depending on what the plant was. So the population boomed as a result of it. And so at the height of the Aztec Empire, there were at least 1 million people living in the basin of Mexico. Em apenas 200 anos, a colónia da pequena ilha transformou-se numa próspera metrópole de 13 km², o centro da maior potência da Mesoamérica. I am one of the last to make the past glory of our people known. All is destroyed, and most of those who could remember are dead. Décadas após a queda do Império, escribas astecas, sob a supervisão de monges espanhóis, escreveram relatos sobre a sua civilização perdida. Hoje, esses registros são o único legado escrito autêntico dos astecas, sob a forma pictográfica.
Die Azteken hatten, das wissen wir, sehr viele Bücher. Es gab regelrechte Bibliotheken. Leider wurden die verbrannt, zerstört und auch nach dem Fall Tenochtitlans noch systematisch vernichtet, um diesen Teufelsglauben auszutreiben, so meinten die Christen. Und diese Kodizes, die überlebt haben, sind deshalb für uns Historiker umso wichtiger, weil sie uns einen Einblick geben in die Geschichte, das Leben der Azteken aus ihrer eigenen Sichtweise. Dos poucos manuscritos que restam é o Códice Mendoza. Durante muito tempo, a escrita pictográfica dos astecas foi praticamente indecifrável. As notas dos monges espanhóis ajudaram os cientistas a compreender os registros. Speziell der Codex Mendoza enthält ein eigenes großes Buch über das Alltagsleben der Azteken und das ist ganz besonders einzigartig. Cotidiano em que tudo é regulamentado, do nascimento à morte. Os astecas consideram o nascimento de um filho uma batalha sangrenta e potencialmente fatal. A Batalha da Mãe equipara a uma guerreira. Morrer no parto é tão nobre quanto morrer em combate. O grito de guerra da parteira é, por isso, a primeira coisa que um bebê asteca ouve. I was born in the year of the 10th rabbit. My mother was a slave, but I was free. No mundo asteca, os filhos de escravos nascem livres. Após o parto, o cordão umbilical das meninas é enterrado sob a lareira da casa. O dos meninos é entregue a um guerreiro, que deverá enterrá-lo no campo de batalha para que um dia a criança seja um grande lutador. Os astecas têm também padrinhos, que oferecem aos recém-nascidos presentes que simbolizam o que o futuro lhes reserva. Os rapazes recebem armas em miniatura, que os lembram e alertam de que nasceram para serem guerreiros. Em várias páginas, o Códice dá instruções precisas quanto à educação das crianças. Ja, wir können sehen, dass den Kindern je nach Altersstufe genaue Aufgaben zugeteilt waren. Die kleineren Kinder, die bereits im Haushalt mithelfen mussten und die Jungen meistens kleinere Hilfstätigkeiten außerhalb des Hauses auch schon zu erledigen hatten. Das steigert sich dann. Os rapazes apanham lenha, vão ao mercado, trabalham nos campos ou ajudam na pesca. As raparigas aprendem a preparar a massa de milho, a tecer e a varrer a casa. Caso não obedeçam, as crianças são severamente punidas. Zu Strafen, die uns vielleicht auch besonders hart und qualvoll vorkommen mögen, zählt sicherlich diese Szene, wie ein aztekischer Lehrer einen Knaben über geräucherte, qualmende Chilischoten hält, was diesem sichtbar die Tränen in die Augen treibt. Os rapazes que não queiram obedecer são espancados ou picados com espinhos. As raparigas obstinadas veem as mãos amarradas e são ameaçadas de pancada. Die Azteken haben ihre Kinder sicherlich geliebt, allerdings hatten sie ein anderes Verständnis von Leben und Welt und waren fest davon überzeugt, dass jeder Mensch gemäß seinem Stand, seinem Alter, seine Position in der Gesellschaft einnahm und die Ordnung der Dinge aufrechterhielt. O Estado trata da educação dos jovens, com a manutenção das escolas e o pagamento aos professores. Für uns heute modern anmutend ist das aztekische Schulsystem, weil es verbindlich war für Jungen wie für Mädchen, ein allgemeines Schulsystem. Vergleichen wir Europa dazu in dieser Zeit, so gab es Schulen für Auserwählte, aber nicht für die Allgemeinheit und es war auch nicht verpflichtend, zur Schule zu gehen.
Entre os 8 e os 10 anos, rapazes e raparigas aprendem sobre os deuses e as cerimónias religiosas, e a dançar e a cantar. I was allowed to go to school and study. That's how I could become a writer. A escolaridade é até obrigatória para os filhos de escravos. As raparigas deixam a escola passados 5 anos. Os rapazes prosseguem com os estudos. Para eles, o currículo inclui a história do seu povo, a agricultura e exercícios militares. In den Schulen wurde Allgemeinwissen vermittelt zur Geschichte der Azteken. Man kann auch sagen, dass hier ein bestimmtes ideologisiertes Weltbild vermittelt wurde, das die Identität und die Zugehörigkeit der Kinder zur aztekischen Gesellschaft natürlich noch mal anders bestärkt hat, als die Familien das konnten. I too wanted to become a great warrior, but the gods had a different plan for me. I proved to be particularly adept at interpreting our characters, so my teachers decided that I should become a scribe. That was one way to work your way up through education. If you were a brilliant individual, they didn't really care what social strata you came from. They wanted to get you into that administrative structures. Os rapazes mais talentosos, mesmo das classes mais baixas, têm acesso ao ensino secundário, geralmente reservado à nobreza. Frequentam o Calmecac, onde é formada a futura elite imperial. As meninas nobres também são aceites, como discípulas dos sacerdotes. This is where I first saw her. She was called Ahuic, like the goddess of the rivers. Penosos rituais aguardavam os admitidos no Calmecac. A automortificação e os sacrifícios de sangue para apaziguar os deuses fazem parte do cotidiano da escola. Ahuic gave me strength, but the priests were not supposed to know of our love. O contacto com as discípulas do templo é proibido aos jovens rapazes, sob pena de morte. Die Strafen der Azteken waren drakonisch, nach unseren Vorstellungen sehr, sehr hart, aber sie sorgten dafür, dass das Gesellschaftssystem erhalten blieb, dass ein jeder seinen Platz in dieser Ordnung einnahm und daraus auch nicht ausscherte. Juízes formados e pagos pelo Império fiscalizam o cumprimento das leis. Os julgamentos são públicos. As decisões são tomadas em conjunto e os reincidentes recebem castigos particularmente severos. Quem for apanhado a roubar 2 vezes, sujeita-se a ser apedrejado até à morte. Uma bebedeira em público garante a cabeça rapada e uma possível perda de habitação. O adultério é punível com a morte, não só do adúltero, como do respectivo amante. There was also a concept of judicial equality, so when people came into the court, whether they were commoners or the nobility, they were treated essentially as equals. There was a strong focus on having laws and enforcing them and treating people justly. E quem confessar a transgressão antes de ser descoberta pode até contar com o perdão. For Ahuic and me, everything came to a good end. We both escaped punishment by the priests. The priests gave us their blessing. In 1518, Ahuic became my wife. Só se os sumos sacerdotes dispensarem as discípulas do serviço aos deuses, podem estas casar com um homem considerado adequado. Quatro dias de celebrações. A família e os vizinhos dão ao casal conselhos para um casamento longo.
As vestes dos noivos são unidas num nó que simboliza os laços do matrimónio. Mas mesmo no mundo dos astecas, nem todo o casamento dura. Es gab eine Regelung, dass sich Ehepartner scheiden lassen konnten. Und dieses Recht galt für Männer wie für Frauen. Wir wissen natürlich nicht, welche sozialen Konsequenzen das dann hatte für beide Ehepartner. Wir wissen aber, dass es Regelungen gab, wie der Besitz aufgeteilt wird und wie auch die Kinder aufgeteilt werden bei einer solchen Ehetrennung. Die Mädchen verblieben bei der Mutter und die Knaben verblieben beim Vater. Porém, o casamento é visto como uma união para a vida, porque o matrimónio e a família são de grande importância para os astecas. Garantem a continuidade do povo. It was a good time. The gods were good to our people. É um mundo aparentemente perfeito, mas a um custo elevado para o indivíduo. Os manuscritos astecas falam também de sacrifícios humanos em rituais cruéis. Nos altares é retirado o coração a homens e mulheres ainda vivos. Todos os anos, crê-se que foi o terrível destino de dezenas de milhares. It may seem very barbaric and very violent to us today, but for them it wasn't that way. It's a different cultural context that they were living in. Their relationship between humans and the supernatural is through blood, so human blood nourishes the deities, and if you nourish the deities, then they can give you life back. So death and life are reciprocal. It's not one ends the other, each one's necessary for the other to exist. Os manuscritos descrevem como os crânios das vítimas eram perfurados pelos sacerdotes e pendurados numa estrutura de madeira diante da Grande Pirâmide, no centro da cidade. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram tratar-se de representações exageradas que os conquistadores espanhóis haviam obrigado os escribas astecas a fazer para justificar as atrocidades cometidas contra este povo. Até que, em 2015, os arqueólogos fazem uma descoberta incrível nas escavações em torno do Templo Maior. Uma parede de caveiras humanas, com quase 2 metros de altura. E encontram também vestígios da estrutura de madeira descrita pelos cronistas. As estacas há muito foram consumidas, mas por todo o lado, crânios perfurados. De acuerdo a su cosmovisión de los aztecas, era paradójicamente un lugar que daba vida, porque la gran preocupación de los aztecas era que los dioses podían morir. Entonces había que alimentar al sol. ¿Y cómo lo iban a alimentar? A través del sacrificio humano, de esta energía que era con el sacrificio de dar alimento al sol. Entretanto, os arqueólogos conseguem reconstituir o local com precisão, com base nos macabros achados. O tamanho da estrutura e das 2 torres sugere, de facto, a disposição de milhares de crânios diante do grande templo. Confirmação de uma indústria de sacrifício humano sem igual. Der Fund ist der endgültige Beweis auch für die letzten Skeptiker, die der Meinung waren, dass die Menschenopfer eine reine Erfindung der Europäer gewesen sind, dass Menschenopfer tatsächlich auch stattgefunden haben. Exames laboratoriais provaram que 75% das vítimas eram homens, na sua maioria entre os 20 e os 30 anos. Análises de ADN e testes químicos aos dentes e aos ossos confirmam ainda que quase todas as vítimas eram provenientes de lugares distantes. Eram prisioneiros de guerra e escravos de províncias conquistadas.
Die Menschenopfer waren, abgesehen von ihrer religiösen Bedeutung, auch eine Machtdemonstration. Gerade bei großen Festen lud man die Fürsten der vielen unterworfenen Städte ein und die hatten Teilnahmepflicht. Die Tatsache, dass dann hier mehrere tausend Menschenopfer praktiziert wurden, die führte denen wiederum vor Augen, wie mächtig die Azteken waren und wie mächtig auch ihre Götter waren. É império em estado de guerra permanente. Pouco antes da chegada dos espanhóis, o domínio azteca atinge a sua extensão máxima. Estende-se da costa atlântica ao Oceano Pacífico, passando por todo o Planalto do México Central. Os aztecas governam cerca de 6 milhões de pessoas. Das suas campanhas, os guerreiros trazem para Tenochtitlan tesouros, impostos e prisioneiros de guerra destinados à escravatura e aos rituais. Das System des Aztekenreiches basierte darauf, dass Tribute in diese riesige Stadt hineinkamen. Ohne die wäre sie auch kaum überlebensfähig gewesen. Das galt also von Grundstoffen bis hin dann zu feinsten Luxuswaren. All dieses musste von weit her gebracht werden und es kam durch die Tributpflicht natürlich dann sehr billig in das Aztekenreich und stärkte dort den Reichtum und schuf die Möglichkeiten, immer weiter zu expandieren. Os territórios tributados têm diretrizes específicas quanto ao que devem produzir e pagar. É exploração sistematizada. Dieses Blatt des Codex Mendoza zeigt uns sehr schön eine Tributliste. Hier wurde genau festgelegt, was die tributpflichtigen Stadtstaaten abzuliefern hatten. Hier sind es diese schmuckvollen Rüstungen, aber dann eben auch Nahrungsmittel, Bohnen, Schmuckstücke. Dies war alles bis ins Detail geregelt, denn die Azteken legten großen Wert darauf, dass die Tribute rechtzeitig und pünktlich geliefert wurden. War dies nicht der Fall, dann waren harte Konsequenzen die Folge. A ambição da metrópole azteca por bens, escravos e sacrifícios humanos aumenta de ano para ano. Die ausgreifenden Expansionen und die damit verbundene Tributforderung, das bedeutete natürlich für viele Provinzen eine hohe Belastung für die dortige Bevölkerung, die damit sehr viel mehr an die wirtschaftlichen Leistungsgrenzen gebracht wurde. Und das macht natürlich ein solches Gebilde sehr fragil, sehr zerbrechlich. Es ist verwundbar, sobald da jemand das Zündholz ranhält, dann brennt's. Quando Hernán Cortés e os seus homens atravessam o Império Azteca em 1519, eis que é chegado o momento. I still remember the first time I saw them. I never thought it possible that they would betray the hospitality of our great Moctezuma so shamefully. He had given them gifts, but the white men lured our revered Moctezuma into a trap. First, they captured him. Then they killed our Tlatoani and threw his body into the lake. A forma como Montezuma morreu ainda não é consensual. Die einen sagen, dass er von den eigenen Leuten versehentlich verletzt oder auch absichtlich verletzt wurde. Indigene Quellen behaupten demgegenüber, dass die Spanier sich der unnütz gewordenen Geisel durch Mord entledigt hatten. Facto é que, após a morte de Montezuma, os espanhóis começam por ter de fugir. Tentam escapar pelas hortas flutuantes e pelos diques da cidade. Na chamada Noche Triste, Noite Triste, morrem 450 espanhóis, sobrevivendo apenas cerca de 100.
Es war die erste große Niederlage der Spanier bei einer Schlacht in der neuen Welt. Mas a vitória não salva os astecas. The gods had no mercy on our people. Many of us fell ill with a mysterious ailment. Even my poor wife. The Spaniards had brought us the fever. Doenças introduzidas pelos espanhóis, como a febre tifoide e a varíola, graçam por entre os habitantes da cidade. Os astecas não têm defesas imunitárias contra os patógenos externos. Em um ano, quase metade da população de Tenochtitlan morre. Ahuic couldn't watch our daughter grow up. Our end was near. Hernán Cortés e os seus homens regressariam ao lago e planeariam a tomada da cidade com os aliados locais. Os líderes das tribos inimigas dos astecas tinham excelentes conhecimentos do local. Cercam Tenochtitlan durante 3 meses, matando a população à fome. After having seen the city, they developed this plan of assaulting it from the water instead of across land. They were going to build a series of boats, essentially, in pieces, and then they were going to carry it across the mountains to the air, and that's how they did it. E eis que se dá o ataque. Em agosto de 1521, os espanhóis tomam de assalto a cidade cercada, com mais de 20.000 guerreiros aliados. Für den Untergang des Aztekenreichs war nicht die kleine Handvoll Spanier alleine verantwortlich, die hier ein Riesenreich zu Fall brachten, sondern vor allem die Tatsache wichtig war, dass die Spanier sehr, sehr viele mächtige indigene Verbündete hatten, die das Aztekenreich bekämpften und die bemüht waren, sich von der Vorherrschaft des Aztekenreiches zu befreien. Tomam rua após rua. O último contingente asteca oferece forte resistência. Até mulheres e crianças tentam travar os invasores. A 13 de agosto de 1521, termina o massacre. No fim da conquista, há 240.000 astecas mortos. Só alguns conseguem escapar. I got away, but our town was lost. Nothing remains but songs of pain. Os conquistadores e os seus aliados pilham a cidade. Depois, destroem por completo a outrora poderosa Tenochtitlan. Ao aniquilarem o Império Azteca, os espanhóis lançam os alicerces para o seu império colonial na América Central. Já os seus aliados, no entanto, em breve conhecerão um opressor mais implacável ainda. Wir wissen nicht, wie lange das aztekische Reich hätte Bestand haben können. Wir wissen, dass es in der Form, wie wir es heute kennen, knapp 100 Jahre andauerte. Und das ist natürlich eine kurze Zeit. Und es ist ein tragisches Ende, weil sie an Gegnern gescheitert sind, die sie nicht kannten und mit denen sie auch nicht umzugehen wussten. É o fim do mundo dos povos indígenas, como o conhecem. Da hätte noch viel mehr kommen können und sich noch viel mehr entwickeln können. Aber das ist durch diesen Clash of Civilizations untergegangen.
O legado dos astecas ficou para a posteridade nos registros dos seus escribas. Die Schreiber waren, wenn man so will, das Gedächtnis der Azteken. Sie zeichneten auf, was die Azteken in ihrer Vergangenheit alles erreicht hatten. Sie bildeten die Geschichte ab, auf die sich dieses Volk berief und die Stärke auch, die Macht dieses Volkes begründete. When we die, we're not really dead. We will live, we will ascend and revive, for we are the children of the sun. A cidade do México, erguida pelos espanhóis sobre as ruínas da antiga metrópole azteca. Só com a independência do país, 3 séculos após a chegada dos europeus, se reacende a sensibilização para o legado azteca. Hoje, muitos mexicanos voltam a ver-se como descendentes dos aztecas. O seu legado é celebrado e está patente no cotidiano. No Dia de los Muertos, a festa de finados, misturam-se as culturas azteca e cristã. A bandeira nacional une o México moderno às raízes aztecas do país. A águia sobre o cato, com uma cobra no bico. Este é o mito fundador do Império Azteca perdido.